Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um pouco diferente, por isso que eu trouxe uma convidada especial aqui. Fê, ela não tá muito à vontade, né? Estava dormindo. Vamos falar sobre um fenômeno que é muito pouco comentado durante as EQMs, a visão de animais. A visão de animais domésticos durante as EQMs. Felícia, seja mais simpática. Eu vou falar um pouco sobre as pesquisas que eu fiz em relação a esse assunto e vamos dividir esse vídeo em duas partes. Essa é a primeira parte. Não percam a segunda, que é ainda mais interessante. Pessoal, então vamos lá aos relatos de visões de animais durante as EQMs. Esse é um assunto muito pouco falado, não é? Bom, para não tornar o vídeo muito longo, eu resolvi dividi-lo em duas partes. Não percam a segunda parte, eu vou deixar o link aqui, na caixa de informações. A ligação dos seres humanos com seus animaizinhos de estimação é uma coisa incrível, né? E muito interessante. Eu sempre gostei muito de animais, principalmente de gatos, com os quais eu tenho uma relação de carinho e amor que remonta até a minha infância. Quando eu era bebê já, os meus pais tiraram uma foto minha deitada num gramado de casa com um cachorrinho da família, que era um vira-latas preto e amarelo, chamado Negrinho. Eu cresci vendo meu pai cuidando dos cães e a minha mãe mimando os nossos gatos. Tive muitos gatos e cães e, embora eu sempre tenha tido mais afinidade com os gatos. Os bichinhos são nossos amigos para o que der e vier, né? E há muitas histórias mundo afora sobre cães apaixonados pelos donos que salvaram a vida dos mesmos. Casos de animais que, após a morte do dono, caíram em depressão ou às vezes chegaram também a morrer. Em casa eu tenho duas gatas, ambas adotadas jovens. Hoje elas já estão bem velhinhas, né? A mais velha é uma pretinha que se chama Felícia. E tecnicamente ela pertence ao meu filho, né? Já que ela foi adotada a pedido dele. Hoje ele está com 24 anos e a Felícia com 12. Eles se dão tão bem que jamais nesses anos todos de convivência a nossa bichinha mordeu ou arranhou ele, exceto uma ou duas vezes e sem querer. É muito comum pessoas que dormem com os seus bichinhos e os consideram membros da família. Mas aí vem a pergunta inevitável. E o que fazer quando a morte chegar para nossos animaizinhos? Sim, pois eles vivem menos do que nós. E aí? Há uma vida após a morte para os bichinhos, assim como há para os espíritos humanos? Ou uma pergunta ainda mais incômoda: os animais têm alma? Conversando aqui em casa esses dias, tocamos nesse assunto e então eu me lembrei de alguns casos relatados sobre o que a espiritualidade diz da vida após a morte e se vamos, nessa vida, rever os nossos animaizinhos. Assistindo a vários casos de EQMs em canais famosos no YouTube, como por exemplo o canal Afinal, o que somos nós, e lendo a respeito, eu pude tirar algumas conclusões. De acordo com o cristianismo, há algumas divergências. Alguns cristãos, dentre os evangélicos, alegam que não, os animais não têm um espírito semelhante ao humano, mas possivelmente teriam uma, entre aspas, alma, ou o que os esotéricos chamam de, entre aspas, corpo astral. A Bíblia não confirma a existência de animais no paraíso
ou céu, mas diz que eles vão existir na nova terra, aquela que Deus vai criar após o Apocalipse. Isso consta em Isaías capítulo 11, versículos 6 a 9, e também em Isaías 65, do 17 e 25. E embora não tenha citações específicas aos animais de estimação na Bíblia, há muitas passagens que citam como Deus também se preocupa com os animais e deseja que nós os tratemos com cuidado. Abre aspas. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Gênesis, capítulo 8, verso 1. E no Novo Testamento, abre aspas, não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Lucas, capítulo 12, verso 6. Então, voltando aos casos de sonhos lúcidos, EQMs e visões. Em diversas EQMs descritas em livros, canais de internet e na TV, algumas poucas falam sobre animais nesses lugares de luz. Alguns descrevem paisagens maravilhosas, praias, campos, mas sem nenhum animal à vista. Alguns descrevem que a natureza nesses lugares era muito parecida com a da Terra, porém mais vívida, mais bonita, mais graciosa. Algumas pessoas descreveram pássaros voando por entre as árvores. Outras pareceram estar tão envolvidas pela luz que tudo enchia, uma luz forte, mas não ofuscante, que mal notaram a paisagem. Mas um ou outro notou a presença de seres humanos em vestes claras e até de pequenos animais, como cães, pássaros e borboletas. No canal Afinal, o que somos nós? Há o caso de Ayrton, artista plástico que sofreu um acidente em 2009. Batendo a cabeça no asfalto, ele ficou 2 dias inconsciente no hospital, mas relata que, imediatamente após o acidente, ele se viu em outra dimensão. Ele se viu em uma cidade imensa, povoada por seres que pareciam ter luz própria e eram perfeitos, angelicais. Ele conta que não tinha lembrança alguma de sua vida na Terra. Sentia uma alegria, uma paz e uma leveza muito grandes. Sentou-se em um banco que era todo dourado e começou a admirar o lugar. Relata que tinha muitos pássaros coloridos, árvores e parecia um parque magnífico onde algumas pessoas passeavam. O link desse canal eu vou deixar aqui embaixo, também na caixa de informações. A senhora Edeltraud deu também um depoimento no mesmo canal acima citado. Aos 82 anos, ela narrou a sua EQM. Ela conta que há muitos anos atrás teve uma gravidez tubária que provocou-lhe um desmaio. Logo a seguir, ela se viu em um lugar lindíssimo, tão bonito que, segundo as palavras dela, parecia uma pintura. Ela diz que estava debaixo de um coqueiro, sob um céu azul muito puro, e ao longe ela avistou uma casinha colonial branca, muito rústica e graciosa, e também ouviu uma música celestial, mas estranhamente, segundo ela, não havia ninguém no lugar e nem mesmo um único pássaro. De acordo com muitos relatos como esse, eu tenho uma hipótese sobre as EQMs em que não se avistam animais. Seriam 2 hipóteses a seguir. Primeira, o tempo em que o paciente fica nessas dimensões ou locais de luz não seria suficiente para que ele possa explorar todo o ambiente, embora em muitas narrativas a pessoa tenha ficado vários dias ou até semanas em coma. Porém, estar em coma não é o mesmo que estar morto. Assim, existe o que se chama de limite, quer dizer, embora o paciente consiga sair do corpo físico e viajar até esses locais, ele não tem permissão para conhecer tudo o que tem por lá. A maior parte dos relatos refere a uma pequena ponta do iceberg, digamos assim, e o que eles veem é bem pouco.
Quem poderá dizer que não existam cidades por lá onde estão pessoas já falecidas, anjos e ou mensageiros luminosos e até mesmo os animais de estimação de quem já partiu? Tudo é possível. 2. Os animais ou almas de animais estão lá, em alguma região desconhecida. São vistos em ocasiões raríssimas. Com relação a essa segunda hipótese, temos um relato que sempre me impressionou. Como eu já contei em outros vídeos, o reverendo William Branham foi um pastor evangélico pentecostal norte-americano que teve várias experiências sobrenaturais entre as décadas de 1930, 40 até 1960. Uma dessas eu relatei no vídeo sobre a vida dele e a visão que ele teve da jovem esposa, já falecida, e da filhinha ainda bebê, ambas mortas durante uma enchente. Deixei os cards com os links aqui e abaixo na caixa de informações. Se você ainda não conhece a história, vale a pena, é muito bonita. Esse pastor, diferentemente da maioria dos ministros e pastores cristãos, ele acredita sim que de uma forma ou de outra os nossos animais de estimação estarão um dia no paraíso para nos encontrar. Essa história, a experiência que esse ministro teve, eu vou relatar na continuação deste vídeo, na parte 2. Então, pessoal, vou encerrando aqui. Fiquem atentos, porque eu vou postar a parte 2 o mais breve possível. O link vou deixar na caixa de informações. Até a próxima!